importante compreendermos que mesmo com as igrejas vazias neste período, este tempo precisa contar com a colaboração de todos. De fato, a mais clara indicação e a mais eficiente, embora muito difícil de ser totalmente cumprida, é aquela que desde o início da pandemia se falava: fique em casa. Sabendo que muitos precisam sair para os trabalhos nesse tempo chamado de serviços essenciais, compreendamos que nós, como comunidade de fé, podemos rezar em nossas casas, fazendo delas verdadeiras igrejas domésticas, sabendo que este tempo vai passar, inclusive este tempo de maior restrição é um tempo menor, sabemos também, e assim esperamos. Mas estamos para completar já um ano em que não podemos realizar as nossas celebrações com a plena capacidade de todas as igrejas. Cuidemos, procuremos compreender as razões dessas restrições. Evitemos discursos agressivos, ofensivos contra aqueles que devem tomar essas atitudes e ter a responsabilidade da decisão. Irmãos e irmãs, nós criamos muitas paredes, muitos muros, infelizmente. E propor o diálogo é propor relações que estabelecem pontes para as pessoas se encontrarem e viverem a fraternidade. Como se trata de uma campanha ecumênica, sabemos da importância que é buscar a unidade entre os que professam a fé em Jesus Cristo. Eu estou verdadeiramente escandalizado com a falta de formação ecumênica de muitos dos nossos membros de nossas comunidades. Uma insensibilidade para o sentido de que a palavra de Deus que é proclamada nas outras igrejas é a mesma que é proclamada aqui. E o Espírito está lá como está aqui. E quem ainda não entendeu isto, não está entendendo a palavra de Deus. Certamente essa diferença, porque estamos aqui e não lá, tem razões muito profundas que precisam ser conhecidas. E os passos que estamos dando, que precisávamos já estar muito mais avançados no ecumenismo, são de urgência. E urgência digo porque cresce cada vez mais o número daqueles que, inspirados na palavra de Deus, tomando a palavra de Deus em mãos, às vezes fazem mais do que nós católicos enquanto ensino da palavra de Deus. Com os seus limites, é verdade, nós também temos os nossos, mas se não houver diálogo, nós estamos dando para o mundo pagão, vou dizer assim, para aqueles que não creem, um péssimo exemplo. E o que nós sabemos, cresce a cada dia mais no Brasil o número daqueles que se declaram sem religião. E nós que cremos em Jesus Cristo, estamos divididos. E o pior, com um grande número que não tem e não quer dialogar. Certamente, quem não quer dialogar não deveria hoje em nenhum lugar buscar cinzas para colocar na cabeça.
pois as cinzas de hoje são um grande apelo a que nos comprometamos com o diálogo. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, quando se fala de diálogo, se denuncia também muitas situações que, em razão da falta dele, geram a morte. Um lugar onde a falta do diálogo gera morte são nossas casas, são os lares. Existe muita violência dentro das casas. Dentro das casas, muitas crianças sofrem, inclusive por abuso. Dentro das casas, muitas mulheres apanham dos homens. E muitas são mortas. O feminicídio cresce em nosso país. Sim, isso não é assunto para Quaresma. Então, meu irmão, me diga qual é o assunto para Quaresma. Nós precisamos nos converter de quê? Se não dessas coisas absurdas que acontecem em lares que se dizem cristãos e católicos. Eis porque, irmãos e irmãs, estamos diante de um desafio muito grande. Viver a Quaresma, viver a oração, a esmola, o jejum, com os olhos fixos neste apelo que a Igreja do Brasil nos faz: fraternidade, diálogo, compromisso de amor. E reitero que a nossa arquidiocese viverá a campanha cuidadosamente na relação com as outras igrejas que aderiram à campanha, para podermos aprofundar o sentido da nossa conversão nesta perspectiva do diálogo. E quero convidar a que rezem comigo, aqui em nossa catedral, presencialmente ou acompanhando pelas redes sociais da catedral e da arquidiocese, o Retiro Popular Quaresmal, uma iniciativa já de alguns anos da campanha da fraternidade, para que a comunidade se encontre, ou o grupo, ou a família, ou até individualmente, para rezar a palavra de Deus, inspirado no Evangelho de cada domingo. Assim, nas quartas-feiras da Quaresma, às 6 horas da manhã, eu vou presidir aqui em nossa catedral o retiro, que é um encontro de uns 50 minutos. O desta semana faremos excepcionalmente na quinta-feira amanhã, pois estamos abrindo ainda agora a campanha. Venha rezar conosco, ou acompanhe de suas casas. Adquire o Retiro Popular Quaresmal para tê-lo em mãos, inclusive porque aqui há uma indicação de exercícios de oração em casa, inspirados na palavra de Deus para cada dia da Quaresma. Informe-se em sua comunidade para fazer o mesmo lá. Sim, se disserem, não, o retiro é da campanha, isso não tem nada a ver com a Quaresma, pelo amor de Deus, estão rejeitando a palavra de Deus, a palavra dos santos, a palavra dos papas, que aqui está.